Olha, a gente aqui de novo para falar de mais um assunto para vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre o pulso. O pulso que ainda pulsa. Brincadeiras. Então vamos lá, vamos falar sobre o pulso. O que é o pulso do paciente? Desculpa, como que a gente afere o pulso do paciente, para que ele serve? Vamos primeiramente entender o que é o pulso. Vou falar um pouquinho, talvez eu possa complicar um pouco, mas depois eu começo a facilitar o entendimento desse pulso. Primeiro vamos falar que o pulso nada mais é que o fluxo de sangue circulando dentro de artérias. E essas artérias, elas ficam expostas em algumas regiões do corpo, pois geralmente elas são mais profundas que o próprio corpo protege elas para caso sofra algum acidente, algum corte, alguma coisa, não atinja elas e não faça ter uma grande hemorragia. Por que eu falo não ter uma grande hemorragia? O nosso coração ele funciona da seguinte forma, a gente vai ter que falar dele e do seu funcionamento para entender esse processo de hemorragia e entender como funciona o pulso. O nosso coração ele faz dois movimentos muito interessantes. Ele faz um movimento que ele se contrai para jogar o sangue para fora. Imagina que ele é uma esponja, está cheia de sangue. Quando você aperta a esponja, o que faz? A água cai. Então ele se contrai e joga o sangue para fora para o nosso corpo. Esse sangue que sai do coração quando ele contrai, a gente chama de sangue arterial, é um sangue mais limpo, cheio de oxigênio, e esse sangue vai circular por todo o nosso corpo. Depois ele vai voltar para dentro do coração quando o coração puxa o sangue para dentro dele. Ele vai inchar, é a mesma coisa que você colocasse a esponja absorvesse a água e enchesse de novo. Aí, ou seja, esse sangue vai vir para dentro do coração, quando ele enche de sangue, é um sangue que é mais escuro, é um sangue que é sujo, cheio de toxinas, cheio de gás carbônico, é um sangue que está meio complicadinho. E os movimentos que o nosso coração faz, eles têm nome, não é só contrair e estender, ele tem um nome que a gente chama de sístole e diástole. Sístole a gente fala quando ele contrai e diástole quando ele estende. Daqui a pouco eu vou fazer uma referência para vocês entenderem melhor como que é a sístole quando é diástole, para ficar mais fácil saber que tem gente que confunde quando é sístole, quando é diástole, quando ele enche, quando ele esvazia, mas não é o motivo vocês gravar isso. Isso não vai fazer mudar a vida de vocês, não. Mas é bom saber, sempre o conhecimentozinho a mais agrega qualidade na nossa vida. Então o sangue, quando o coração ele tá cheio, que ele aperta ali, funciona da seguinte forma. Vocês já viram um bombeiro quando vai apagar incêndio de um prédio, de uma loja, de um carro e tem um hidrante perto? Ele tem aquela mangueira, ou até no edifício fica aquela mangueira enrolada, vazinha e estreitinha. Ela só é pesada e grande. Ele vai lá com aquela peça grande, enrosca no hidrante e ela tá fininha, toda esticada, fininha. Quando abre o hidrante, a força da água que vai fazendo a mangueira que estava achatada encher de uma vez. E vai naquele jato caminhando, você vai vendo, se você for olhando a mangueira, você vai vendo a mangueira, a água passando por dentro da mangueira, enchendo a mangueira. Isso que acontece no nosso corpo. Quando o sangue bombeia, aperta e joga o sangue para fora, é como se a veia que está fina começa a encher. Ela dá uma enchida rápido. Essa enchida rápido é o pulso. Ou seja, é o fluxo de sangue que está passando dentro da veia. E o nosso coração ele faz esse movimento de sístole e diástole muitas vezes. Uma pessoa normal ele tem esse movimento de sístole e diástole de 60 a 80 vezes por minuto. Ele faz 60 a 80 vezes por minuto, ele vai jogando o sangue ali. Então, o mesmo batimento do coração aqui de fazer sístole e diástole vai ser o que você vai sentir na artéria do paciente quando você tocar ela para você sentir. Mas tem os locais certos para você sentir esse pulso. Nós temos o pulso carotídeo, que fica aqui embaixo da axila. Desculpa, axila não, da mandíbula. É o horário, eu estou gravando essa aula, já é 2 horas da madrugada, para vocês assistirem daqui a pouco. Então o sono já está batendo, o tic-teco já está querendo apagar. Então releva essa parte, não vai mexer comigo na próxima aula não. Então embaixo da mandíbula nós temos aqui esse músculo aqui que desce comprido, que vem aqui debaixo da orelha e vai até aqui na nossa clavícula. Aqui em cima nós temos o nosso pulso carotídeo. Na aula presencial vou
ensinar vocês, vou colocar o dedinho de vocês em cima até vocês conseguirem encontrar ele. Mas vocês já podem ir testando em casa, pede alguém, um pai, a mãe, o filho, para vocês colocar o dedinho e sentir esse pulso aqui. Ok? Na aula eu vou especificar melhor onde ele fica. Por enquanto eu quero que vocês treinem sem eu dizer o local exato. Só vou falar que é embaixo da mandíbula, do lado aqui dessa musculatura aqui do esternocleidomastoide, que é esse músculozinho bonitinho que a gente tem de fora a fora. Tanto quando a gente vai gritar, ele quase sobe aqui todinho. Ele vem daqui de baixo e vai lá para cima. A gente tem outros pulsos também interessantes. Nós temos o pulso que a gente pega aqui. Você pega o braço do paciente, a gente tem a nossa mãozinha aqui, a nossa mãozinha, 5 dedinhos, bonitinho. Esse polegar aqui, a gente vai falar que ele é a antena do rádio. O que é rádio, professor? Se você descer aqui embaixo, aqui, a gente tem 2 ossos aqui no seu antebraço. Nós temos o rádio e a una, ok? O rádio e a una. A una fica desse ladinho de cá, a gente pode até ver essa proeminência do lado de cá, e o rádio fica desse ladozinho aqui. Então, aqui é a anteninha do seu rádio. Professor, para que eu quero saber disso? Porque esse dedinho aqui é o único dedo da nossa mão que tem uma artéria. Os outros não têm. Então, esse é o único dedo que a artéria passa por dentro dele e é só nele que dá para sentir a pulsação nele. Nos outros você não sente pulsação nenhuma. Por sentir pulsação nele, a gente não pode usar ele para procurar o pulso de outra pessoa, nem o nosso. Pois a gente pode sentir a nossa própria pulsação e achar que é a pulsação da pessoa. Então esquece esse dedo quando você for achar a pulsação de alguém. Falou em pulsação, não posso usar. Da mesma forma, quando eu for aprender a ferir pressão, eu não posso usar esses 2 dedos para ferir pressão de ninguém, pois senão eu vou estar achando a minha própria pressão. Sabia disso? Mas vocês vão ver melhor depois. Deixa eu parar de fazer assim, que alguém vai estar reparando que o meu dedo é torto. Então vamos lá, a gente tem esse dedo aqui, vocês vão pegar ele e descer aqui no pulso. Embaixo desse dedo, ó, tem o tendão aqui, ó. Tá vendo meu tendão aqui? Nós temos os tendões aqui, eu vou vir do lado do tendão, exatamente embaixo da articulação. Aqui eu tenho um pulso. Esse pulso, por estar em cima desse osso que se chama rádio, o nome desse pulso é pulso radial. Outro pulso que a gente tem interessante, eu não vou mostrar para vocês, que eu não vou sensualizar para vocês, que é o pulso ignal. Porque se eu sensualizar para vocês, vocês desistem do curso, saem correndo, traumatizada, podem até ter que procurar um médico especializado em neurologia para passar o trauma que vocês tiveram em ver eu mostrando a virilha, ok? Então não vou mostrar a virilha, não se preocupem. É você ir na virilha do paciente e colocar do lado da virilha do paciente, perto da articulação do fêmur. Na aula presencial eu vou falar para vocês aonde fica essa articulação do fêmur. É só vocês pensar onde o fêmur de vocês está encaixado. Só vocês dar uma reboladinha aí que você vai sentir ele mexendo lá dentro. Aí você vem nessa direção para a virilha que você vai sentir a sua artéria. Ok? Aí eu vou mostrar para vocês na aula presencial exatamente onde é. E esse pulso não é muito utilizado, por causa que não é legal você ficar enfiando a mão nas regiões íntimas do paciente para falar que você está verificando o pulso, sendo que você pode verificar o pulso na mão. A não ser que você queira ser mal interpretado ou mal interpretada, achar que ele está assediando, ou você quer seduzir o seu paciente, mas enfim, brincadeiras à parte, não é uma boa ideia. Nós podemos achar o pulso atrás do joelho e no pé também, que não é muito recomendado. Futuramente eu vou estar ensinando para vocês também aonde fica isso daí. A minha câmera está caindo aqui, meu celular estava soltando, então vamos pregar ele aqui de novo. Só um minutinho para a gente acertar tudo aqui. Pronto. Tá bonitinho aí? Tá bonitinho. Bonitinho aí, quietinho aí, assim, ajeitadinho. Tá vendo? Por isso que eu falei que eu peço desculpa para vocês em alguns momentos. Se acontecer alguma coisa, vocês sabem o que foi. Improviso. Pronto, agora que eu já acertei tudo que estava acontecendo aqui, eu posso continuar falando para vocês sobre o pulso. Agora, como que eu afiro o pulso? O pulso na casa do paciente de vocês vão dar preferência sempre o pulso radial. Então, eu peço para vocês que vocês comecem a sentir o pulso do seu pulso e procurar o pulso dos seus familiares.
sempre embaixo da articulação da mão, de preferência para a mão direita, e do lado do tendão. Não é em cima do tendão, é do lado do tendão. Ok? Do lado do tendão. Tem essa pontinha de osso aqui, coloca em cima dele. Aí vocês vão começar a sentir o pulso de vocês. É de suma importância que vocês saibam aferir o pulso, que vocês encontrem o pulso rápido do paciente. Para a nossa aula de primeiros socorros, a gente vai precisar bastante da verificação do pulso dos pacientes, ou o pulso de quem a gente for ajudar a socorrer. Então vamos continuar com o pulso aqui. O pulso também a gente precisa saber, depois que você colocou aqui, como que eu vou aferi-lo. Para isso a gente vai precisar de um equipamento, de um objeto. Esse objeto é um relógio e esse relógio ele tem que marcar os segundos. Por que ele tem que marcar os segundos? Pois eu vou precisar contar 1 minuto quantos batimentos eu vou conseguir sentir aqui. Você espera o relógio zerar, ou seja, dar 00 segundos, e você começa a contar. Aí você vai estar lá, deu 00, você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai ficar durante 1 minuto fazendo isso. Depois, terminou 1 minuto, o relógio zerou novamente, ele chegou no zero, passou 1 minuto todinho. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele valor, é a quantidade de batimentos cardíacos que o paciente tem, é o pulso do paciente. Você vai anotar isso lá na anotação do cuidador, o pulso do paciente, junto com a temperatura. É o segundo sinais vitais que você está aprendendo agora, é um sinal vital. Ou seja, você vai pegar o pulso e contar 1 minuto. Ou você pode fragmentar. Fragmentar de que forma? Se eu dividir 1 minuto, que representa 60 segundos, todo mundo concorda que 1 minuto tem 60 segundos? Se eu pegar 60 segundos e dividir por 3, vai ficar quanto? 60 dividido por 3 dá 20. 20 segundos. Em vez de eu ficar 1 minuto aqui, eu vou ficar somente 20 segundos. Aí eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Durante 20 segundos. O resultado que der em 20 segundos, eu multiplico por 3, pois eu dividi 1 minuto por quanto? Por 3. Vamos supor que deu 24. 24 vezes 3 vai dar quanto? 72. Então, 72 é o batimento, é o pulso do meu paciente. 72 movimentos por minuto. Vamos supor que deu 30. Em 20 segundos, o batimento deu 30 batimentos. Então, 30 vezes 3, 90. Então, ele tem 90 de batimentos cardíacos, ou 90 de pulso. E como que eu sei, como que eu vou anotar isso? A temperatura, nós vimos a temperatura ideal. Nós vimos a hipotermia, a normotermia e a hipertermia. Só que eu não falei para vocês que a temperatura aqui no Brasil, pois eu achei que vocês devem saber, que é medido em graus Celsius. Você coloca uma bolinha pequenininha, que é o grau, e um C grandão do lado. Ou seja, 36 grau é a bolinha, C que é Celsius. Essa é a anotação da temperatura. Agora, a anotação do pulso, a gente vai colocar no primeiro exemplo que eu dei, deu 72 batimentos. Então, a gente vai colocar 72, para as pessoas saberem que é o pulso, eu vou escrever do lado do número as letras M, P, M. Movimentos por minuto. MPM é a mesma coisa que movimento por minuto. É a primeira letra de cada palavra. M de movimento, P de por e M de minuto. Movimento por minuto. Então, 72 movimentos por minuto que o sangue está fazendo a artéria se mexer ali. Ok? Então, esse foi o nosso pulso.